No começo dos anos 1990, o Brasil parecia preso em um pesadelo econômico sem fim. A inflação não subia, ela disparava. Todo mês, os preços aumentavam em torno de 80%, corroendo salários, economias e qualquer noção de estabilidade. O dinheiro envelhecia rápido demais no bolso. Era gastar hoje ou perdê-lo amanhã. Foi nesse cenário de caos que surgiu Fernando Collor de Mello, o primeiro presidente eleito pelo voto direto após quase 3 décadas. Cercado por uma equipe econômica que prometia uma ruptura radical com o passado, Collor apresentou ao país uma solução que soava ousada: um choque econômico capaz de derrotar a hiperinflação de uma vez por todas. A ideia no papel parecia simples. Para conter os preços, seria preciso sacar o dinheiro em circulação. Menos dinheiro na mão das pessoas significava menos consumo, menos demanda e, teoricamente, preços mais baixos. O problema é que, para colocar isso em prática, o governo decidiu fazer algo que ninguém imaginava ser possível: bloquear o dinheiro dos brasileiros. No vídeo de hoje, você vai entender como o governo de Fernando Collor mergulhou o Brasil em uma das crises econômicas mais devastadoras da história, ao confiscar as poupanças de milhões de brasileiros. Fique comigo até o final, porque a cada detalhe revelado, você vai compreender o impacto que isso teve na vida das famílias, empresas e no destino do país até os dias de hoje. O confisco da poupança entrou para a história como um dos episódios mais traumáticos da vida econômica nacional. Mesmo quem não viveu aquela época cresceu ouvindo relatos de parentes, vizinhos e conhecidos que acordaram de um dia para o outro sem acesso às suas próprias economias. Pessoas que tinham vendido bens, guardado dinheiro por anos, planejando viagens, casamentos ou a compra da casa própria, descobriu que seu saldo bancário havia simplesmente deixado de existir, pelo menos teoricamente. Tudo começou um dia depois de Fernando Collor assumir a presidência. O anúncio dessa medida foi dado em uma coletiva de imprensa, no dia 16 de março de 1990. O governo informou que os depósitos em cadernetas de poupança seriam retidos. A medida fazia parte do pacote econômico batizado de Brasil Novo, mas que ficaria conhecido para sempre como Plano Collor. Ao lado da sua ministra da Fazenda, Zélia Cardoso de Mello, o presidente tentava mostrar controle e firmeza, mas o impacto foi imediato e devastador. A ideia da medida era a seguinte: o brasileiro só podia sacar uma pequena quantia. Tudo o que ultrapassasse esse limite ficaria bloqueado por cerca de 18 meses. A promessa era de correção monetária e juros ao longo desse período. Mas para quem precisava pagar contas, funcionários ou simplesmente sobreviver, isso pouco importava. O dinheiro estava lá, mas não podia ser tocado. E não foram apenas as poupanças que sofreram. Contas correntes e diversas aplicações financeiras também entraram no pacote. Estima-se que cerca de 80% de todo o dinheiro aplicado no país ficou retido, um volume gigantesco, equivalente a aproximadamente 30% do produto interno bruto da época. Nunca antes o Estado brasileiro havia interferido de forma tão direta e abrupta na vida financeira da população. O choque foi coletivo. Mesmo sabendo que a economia estava à beira do colapso, ninguém esperava uma medida tão extrema. Para piorar, o governo decretou um feriado bancário de 3 dias. Quando os bancos reabriram, o cenário era de pânico. Filas intermináveis, pessoas desesperadas tentando sacar qualquer valor disponível e instituições financeiras sem dinheiro físico suficiente para atender a todos. Foi nesse momento que muitos perceberam uma realidade: não existia papel moeda suficiente. O sistema travou e o caos se espalhou rapidamente pelo país. Mas afinal, por que o governo apostou em uma ideia tão extrema? Para entender isso, é preciso voltar ao clima daquele momento. O Brasil já vinha sendo sufocado por uma hiperinflação fora de controle. Os preços subiam tão rápido que o dinheiro perdia valor em questão de dias, às vezes de horas. Não existia previsibilidade, não existia planejamento, só urgência. Diante desse cenário, o governo de Fernando Collor acreditava que era necessário um choque brutal para interromper esse ciclo. A lógica era a seguinte: se a inflação é alimentada pelo excesso de dinheiro circulando, então o caminho seria reduzir drasticamente esse dinheiro. Menos moeda em circulação significaria menos consumo, menos pressão sobre os preços e, teoricamente, uma desaceleração inflacionária. Esse era o coração da chamada desmonetização.
Na teoria fazia sentido. Com menos dinheiro na mão do brasileiro, menos pessoas compraria. Com menos demanda, os preços tenderiam a parar de subir ou até cair. E por um breve momento pareceu funcionar. A inflação, que vinha em níveis absurdos, chegou a despencar para algo em torno de 3% ao mês. Para um país traumatizado pela hiperinflação, aquilo soou como um alívio, quase uma vitória. Mas essa sensação durou pouco. Em junho, a inflação voltou a subir e no mês seguinte já estava novamente na casa dos 2 dígitos. Eu não preciso dizer que isso causou graves danos à vida da população. Dias depois do anúncio do pacote econômico, veio a face mais cruel dessa crise. Várias histórias se espalharam pelo Brasil de pessoas que infartaram ou intentaram contra a sua própria vida ao se deparar com o confisco. Empreendedores quebraram, famílias perderam tudo. O confisco deixou marcas profundas. O impacto foi tão brutal que até hoje é difícil de mencionar completamente o que aconteceu. Só quem viveu aquele período consegue explicar a sensação de acordar e perceber que tudo que você construiu ao longo dos anos simplesmente não estava mais ao alcance das suas mãos. É como você abrir hoje o aplicativo do seu banco para fazer um Pix e descobrir que seu saldo é 0. Naquela época, para sobreviver, muitos comerciantes fizeram o que dava. Bares e restaurantes passaram a aceitar cheques, vender fiado, confiar apenas na palavra do cliente, para não fechar as portas no dia seguinte. Negócios foram desfeitos e de uma hora para outra, viagens planejadas durante anos foram canceladas, projetos de uma vida inteira ficaram suspensos. Por todo o Brasil, milhares de empresários se viram encurralados, sem acesso ao próprio capital. E como pagar salários nessas condições? Como manter uma empresa funcionando sem caixa? Não havia saída. O desespero tomou conta. O país entrou em um estado de paralisia econômica e emocional. Era uma loucura coletiva, alimentada pela incerteza e pela sensação de abandono do governo. A realidade começou a se impor de forma implacável. Aquela estratégia não se sustentava ao longo prazo. O governo então se viu diante de um dilema perigoso: insistir na desmonetização e empurrar o país para uma recessão profunda com mais empresas quebrando e desemprego em massa, ou voltar a colocar dinheiro em circulação e correr o risco de ver a hiperinflação ressurgir com ainda mais força. A escolha foi feita. Collor e sua equipe optaram pela remonetização da economia. O dinheiro voltou a circular, mas não de forma controlada. A inflação reagiu rápido, cresceu de maneira agressiva e o plano começou a desmoronar. Para muitos especialistas, o erro fatal foi justamente esse: o retorno desorganizado da moeda ao sistema, que anulou qualquer ganho inicial e abriu espaço para que tudo saísse do controle novamente. Enquanto isso, o governo, que havia prometido um novo começo, também caminhava para um fim turbulento. Após meses de turbulência econômica e uma onda crescente de indignação popular, o destino de Fernando Collor começou a se desenhar de forma inevitável. A confiança, que já estava abalada desde o confisco das poupanças, foi se transformando em um clamor por justiça. O peso da responsabilidade recaiu sobre ele não como um governante qualquer, mas como um símbolo de uma era marcada pelo caos e pela desilusão. No dia 29 de setembro de 1992, o Brasil assistiu estarrecido ao desenrolar do impeachment. Acusado de liderar um esquema de corrupção, Collor foi alvo de um processo que mobilizou o país. A cada depoimento, a cada escândalo exposto, o peso de suas decisões econômicas se misturavam com acusações de desvio e de abuso de poder. E no dia 29 de dezembro daquele mesmo ano, Collor, pressionado pelo desenrolar do processo, renunciou à presidência. A carta manuscrita pelo próprio presidente marcou o encerramento de um ciclo, mas também o início de uma busca incansável por justiça, que se arrastaria por anos, ecoando nos processos, nos tribunais e na memória de um povo marcado pela perda e pela esperança. O Plano Collor não foi apenas um experimento econômico falho, foi uma ferida aberta na memória do Brasil. O país aprendeu com a dor que a estabilidade não se constrói com medidas bruscas, mas com respeito à vida, ao trabalho e à esperança de um povo. Se você viveu ou conhece alguém que passou por isso,
compartilhe sua história, porque a memória do confisco, das falências e das vidas interrompidas precisa ser lembrada para que nunca mais se repita em governo nenhum. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para receber vídeos como esse assim quando lançarmos. Um forte abraço, que Deus abençoe a vocês e até o próximo vídeo.